Tudo, o tempo todo, está em transição, nascendo, morrendo e renascendo. E nós seguimos juntas, refletindo nessa roda da vida com o podcast Kiklios. Sejam Sejam bem-vindos. bem-vindos! A gente falou até junta hoje. Boa tarde, bom dia, boa noite, que eu não sei que horas que você estiver ouvindo aí a gente. Viemos hoje conversar mais um pouquinho com vocês sobre esses ciclos da nossa vida aí. E hoje a gente vai trazer o tema medo e o quanto os medos nos bloqueiam, os medos inconscientes e os medos conscientes travam um movimento para a nossa vida, travam os ciclos da nossa vida e o quanto nós podemos transformar isso quando nós entendemos e olhamos para dentro e descobrimos e desvendamos os nossos medos. É isso aí, é muito louco quando a gente pensa que existe o ciclo do medo, né? Porque a gente fala assim, o medo é uma coisa só, não existem os ciclos, os nossos medos, né, Fá? A gente trabalha eles em ciclos e eles vêm dentro de cada processo. Então, é um medo específico que a gente tem na vida e que a gente se olhando e fazendo, né, um autoconhecimento, por exemplo, o medo de ser visto publicamente, né? O medo de ser visto só. Eu já ouvi dizer que Ah, é o segundo maior medo da população é o de ser visto, é porque a gente de tem que ser julgado, né? A gente tem muito esse caminho, né? E aí você fala assim, como é que é um ciclo isso? Esse medo, ele vem em diversos momentos da sua vida, em diversas situações completamente diferentes. Ele não vai vir só quando você vai fazer uma entrevista de trabalho. Ele pode vir simplesmente quando você vai para um supermercado e que você lá vê muita gente, que você tem medo de ser visto, como de julgado, como é que vão te olhar, vão olhar para o seu carrinho, o que você vai comprar. Isso é num extremo, lógico, mas a gente tem todo esse processo em momentos diferentes da vida, né? É muito louco, eu acho isso muito, muito potente. muito, e o quanto, quando a gente observa o medo, ele vem do nosso auto-julgamento, que nós estamos sempre nos julgando e pensando o que o outro vai pensar de mim ou o que o outro vai fazer. Isso é sempre do nosso auto-julgamento, de não nos permitir a seguir, a movimentar, a ser livre para o nosso movimento. Quando a gente observa que tem algo que está impactando ali, que paralisa e não deixa seguir, é o nosso auto-julgamento que está jogando na gente essa paralisação. Fala, eu acho que você não Segura é capaz aí, de. né? Segura aí, vem pra cá, vem pra cá. E esse ciclo dos medos paralisam a gente demais, né? E eu e a Fá, a gente se formou num grupo de leis biológicas, né? E a gente estava falando, a gente vê muito os terapeutas com dificuldades de se colocar e de se posicionar. E a Fá deu uma travada aqui, ó, na nossa internet, mas eu acho que ela volta já já. E a gente vê muita dificuldade da gente se posicionar. Então, assim, a gente tem dificuldade de se colocar como terapeuta, a gente tem medo das pessoas julgarem a gente o que a gente está falando. Eu e a Fá, mesmo aqui para se colocar no podcast, não foi uma coisa assim de pá, vamos lá, vamos falar e vamos fingir que a gente é humana. Não, a gente teve que aqui, ó, conversar com a gente mesma. Aí, então, a gente, vamos, não vamos, vamos. Tem dia que a gente fala, ai, não, acho que hoje não dá, acho que melhor deixar para mais tarde. E isso não é assim, aí você fala assim, mas as coisas acontecem. Não, isso é o nosso medo lá atrás, falando assim, amor, fica quietinha que é melhor. Não é, pá? É quando aparecem as desculpas conscientes para os nossos medos inconscientes. Exato. Ai, hoje eu não vou fazer isso, não, porque eu prefiro fazer outra coisa hoje. E aí você sempre deixa para depois o que você poderia estar já movimentando. Sempre, já percebeu, Rê, que às vezes você fala, amanhã eu vou fazer determinada coisa, enfim, vou gravar o podcast amanhã. Aí, quando chega amanhã, que é a hora de gravar o podcast, você faz um milhão de coisas e esquece do horário de gravar o Exato. Aí podcast. agora Você você vai falar, começa, já passou. mas eu Muito. não fiz. Por quê? Porque o
inconscientemente você se leva para determinadas e muitos outros movimentos, para outras situações, que faz com que você não chegue no objetivo que está ali, o seu medo inconsciente. Ah, mas eu não tenho medo de gravar o podcast. Não conscientemente, mas inconscientemente. O que está bloqueando para você fazer essa ação, para você realizar determinado movimento na sua vida? Com certeza, e você sabe, Fá, que assim, cada vez que eu percebi, assim, nesse meu processo de transição, né, de carreira, trabalhei por muito tempo em eventos, e aí eu estava voltando para a minha área como terapeuta, e toda vez que eu dava um passo, assim, que eu vencia um medo, mesmo que fosse um passo pequenininho, assim, eu não consigo me colocar na rede, e eu colocar um post, nem que fosse uma foto, não precisava ser gravado, alguma coisa vinha e acontecia para mostrar assim, continua. Alguém respondia, alguém põe um coraçãozinho, alguém fazia uma coisa e falava, nossa, não é que tem gente que gosta do que eu falo? Aí você vinha e colocava mais um negocinho, aí você vai se desconstruindo, né? Você vai desconstruindo esse medo. É lógico, gente, não existe não ter medo. Eu acho que a gente sempre vai ter um medo diferente. Eu venci um medo aqui, vai vir um outro, que é linkado a esse medo que eu já tinha, que ele traz esse ciclo, só que ele, como diz o nosso professor Rafael Livramento, é uma espiral, né? Então o nosso medo está aqui embaixo, a gente evoluiu, ele vai vir um pouquinho aqui para cima, a gente evoluiu, ele vai vir aqui para cima, mas ele sempre vai estar conversando com a gente, né? E a gente tem que ir aqui, ó, na malemolência, não tem aquela frase famosíssima, né? Tá com medo? Vai com medo mesmo? É mais ou menos por aí. O que nós faríamos se não tivesse o medo, né? O medo é um mecanismo de proteção também. Ele nos protege de grandes perigos. Mas quando ele nos paralisa para movimentos importantes da nossa vida, é quando a gente precisa transformar esse lugar. E descobrir qual é o medo que está paralisando, né? Que bloqueia, para a gente conseguir subir nessa espiral. Sim. A raiz vai sempre existir, ela está lá. A raiz do medo está lá. Mas conforme você vai subindo um degrau, você vai se aprofundando e abrindo essa camada. É como se pegasse uma cebola e fosse descascando para aquilo não ser mais tão grande, tão volumoso e chegar Com certeza. Para transformar o medo, para você não ficar meio paralisado. Muitas pessoas têm medos que nem que desconhecem, que nem sabem por quê. Nem sabe o que é medo, né? Nem sabe que é medo. Quando você trouxe quando você ia falar da transição de carreira, que você ia falar no Instagram ou falar em alguma rede social sobre o que você faz, que aí vem a procrastinação. Eu acho legal a gente linkar o procrastinar com o medo. A gente procrastina, deixa para depois. Ah, não, eu faço depois isso. Ai, não, amanhã eu resolvo isso. Por quê? É um medo inconsciente que está bloqueando o movimento para realizar a determinada situação que nós gostaríamos de realizar. E o medo de falar em público é algo que está relacionado em várias situações, vertentes da nossa vida. Por isso que é os maiores medos dos seres humanos, né? Das pessoas, de falar em público. E quando a gente consegue quebrar um pouquinho o que está ali no inconsciente para trazer o movimento, é quando a gente deixa de procrastinar. A gente para de deixar para depois. E eu gosto de falar muito, eu gosto sempre de trazer muitas coisas que a gente vive, porque eu acho que aí vai trazendo, porque né, a gente fica aqui com a coisa assim, tá bom, medo, e aí, como é que eu sei que medo é esse? Eu, por exemplo, eu tive uma questão muito específica quando eu nasci, então eu tive um problema quando eu nasci, então eu nasci anestesiada, meu parto foi meio bagunçado ali, todo mundo ficou com medo que eu ia morrer, inclusive eu talvez, né? Mesmo que eu fosse pequena, e aí você fala, era um bebê, tudo bem, gente, mas é um bebê, mas eu sabia ali que o bicho estava ficando feio ali para mim. Então, assim, é a primeira vez que eu estava vindo para a vida, né? Eu estava chegando. Então, toda vez que eu vou para a vida, que eu estou chegando em qualquer situação,
Por exemplo, eu gosto de mudar, mas toda mudança, assim, todo lugar que eu vou chegar a primeira vez, eu vou meio aflita, eu fico meio assim, eu falo, nossa, como é que será que vai ser? Ai, acho que eu não vou, acho que não é para mim, putz, acho que agora não, acho que não precisa. E assim, e toda vez eu tenho que enfrentar. Eu sempre falo ainda, eu falo assim, ah, meu, tá bom, já entendi que o meu problema é meu nascimento. De novo eu tenho que enfrentar isso? Vou enfrentar a vida inteira, mas com consciência agora. Então eu já sei que esse medo tá aqui, aí eu falo assim, amiga, vamos lá? Tô ligada que é difícil você ir para frente, mas assim, é só o primeiro passo. Depois do primeiro passo, flui. Então aí eu tenho feito muito esse processo e converso comigo mesmo, meio doida da cruz, bato aqui, sento e falo, oh, amiga, vamos lá, tá tudo certo, próximo passo. E aí a gente vai indo. E, gente, como é que eu cheguei a isso? Ah, Renata, você só foi lá conversar com sua mãe? Ah, pronto, descobri. Não, né? A gente precisa se olhar, a gente precisa fazer terapia, precisa, pessoal. Terapia é vida, terapia tira você. Aí assim, ah, eu procrastino, como é que eu faço? Então, vamos entender onde que está essa procrastinação, onde está esse medo de ir para frente, onde está esse medo de ir para a vida, onde está esse medo de gestar, o que eu preciso deixar para trás, né? O que eu preciso perder para poder seguir. Então, tudo isso, então assim, vai tocar nas perdas que você teve da vida, vai tocar nas chegadas que você teve, os problemas nas chegadas. Então, tudo isso, né, o problema nas gestações. E gestação, gente, não é só bebê. A gente gesta projetos, a gente gesta tudo, né? Tudo que a gente quer pôr para o mundo, a gente está gestando antes. E aí que vem todas as dificuldades, né, Fá? É, cada período da vida é uma gestão. Vivemos em várias pequenas criações e gestações. Quando a gente planta uma semente de algo que a gente quer dar continuidade, você planta a semente para ela crescer e você colher. É uma gestação que Sim. você tem a fecundação do óvulo, tem período gestacional e depois o nascimento. Tudo é movimento. Se a gente não planta a primeira semente, se a gente procrastina plantar a primeira semente por conta de algum medo, não vai nascer, não vai colher fruto. Então, quando a gente identifica os medos que bloqueiam, que nos paralisam para, inclusive, plantar a primeira semente, de dar o primeiro passo, de seguir para o primeiro movimento, de colher bons frutos, quando a gente se liberta, é quando você traz a importância da terapia para se conhecer e olhar para dentro, identificar o que bloqueia para o seu grande movimento, o que você trouxe do seu nascimento. É muito importante as pessoas ouvirem, porque no meu ponto de vista, né, como a gente se conhece bem, foi o seu primeiro grande movimento para a vida. Exato. E aí você nasce anestesiada. Então você deu o primeiro grande movimento para a vida e é paralisada para isso. É um medo inconsciente tão grande que é um perigo se movimentar, que por isso que você traz, e aí eu tô sempre conversando comigo mesma, parece que eu sou doida. Não, é tão importante a gente conversar e nos auto-encorajar, porque o auto-boicote, ele vem do inconsciente. Ele tá sempre ali. Não, não faz. Fica aí, paradinha, é mais seguro. Aí quando você conversa, peraí, não, tá tudo bem, eu posso ir, eu confio em mim, eu confio nos meus movimentos. E aquele assim, né? Se não der certo, tá tudo bem também. Não deu certo, não deu. E aí, o que não deu certo? Vamos avaliar lá o que não deu certo? Não deu por causa disso, não deu por causa daquilo. É isso que eu quero mesmo? Ah, é? Então eu vou consertar? Ai, não, não é? Então eu vou sentar aqui e vou refazer. A vida é uma eterna reanálise, né? A gente analisa, a gente está sempre analisando. Sempre. Quanto mais nos conhecemos, mais nos observamos para nos apropriar das nossas vontades, da nossa liberdade, que foi castrada, que foi diminuída pelo medo. Então, você não se movimenta, não se joga para um grande movimento que pode fazer toda a diferença na sua vida. E quando a gente fala em grande movimento, eu penso assim, que às vezes as pessoas diminuem na situação de movimentos. Então, às vezes as pessoas falam, mas isso não foi um grande movimento. É verdade. Porque nem percebe que, às vezes, simplesmente ir sozinha
na padaria comprar um pão é um grande movimento. É. Você dormir uma noite sozinha é um grande movimento. Você sabe, Fá, que eu tenho visto muito nesses últimos dias pessoas, principalmente pessoas de mais idade, vindo com muitas questões físicas por conta do medo de se movimentar na pandemia. Então, com questões físicas nas mãos, com inflamações importantes nas mãos, com degenerações neurológicas mesmo, por conta desse medo do movimento. Então, por quê? Porque eles não podiam sair de casa, não podiam fazer, e as pessoas ainda apavoravam, falavam, fica em casa, não sai, não sai, não sai. E aqui não é um julgamento desse processo. Eu acho que ele era um processo importante, que precisava ser feito, era um cuidado, né? Então, ninguém estava fazendo isso por maldade, né? Então, o medo não vem só da maldade, mas o medo vem e as pessoas estavam ali querendo proteger, mas essa proteção trouxe muito medo. Então, tem muitas pessoas vindo com doenças físicas importantes por conta desse medo. E assim, embotamento, né, emocional, muita tristeza. E assim, gente, a pandemia já faz 3 anos, mas ela tá vindo e a gente sabia que ela ia vir ainda por muito tempo aí cutucar a gente. Então, ela tá E os aqui, ó. bebês que nasceram no meio do medo. Exatamente. Nasceu e, nossa, não pode estar perto de ninguém, não pode ver ninguém no hospital, tem que fazer teste, não sei o que, nananana. Os bebês de pandemia são os principais que precisam ser olhados. Tem crianças com dificuldade na fala, tem crianças com dificuldade de socialização, tem crianças com dificuldade de se movimentar para o mundo, que não querem sair de casa para encontrar outros movimentos, porque a mãe sentiu tanto medo durante o processo de gestação por conta Sim. que agora está refletindo no bebê. Então, é muito importante olhar, sim, é um reflexo muito grande para toda a sociedade o que aconteceu. E é importantíssimo a gente abrir esse olhar para identificar. Eu vou até trazer uma história aqui, Rê, que quando a gente traz exemplos, visualiza as pessoas para também identificar seus próprios medos, né? Tem uma mulher já adulta que passou comigo e ela tinha medo de dormir sozinha. E ela não entendia por quê. Então, toda vez que o marido dela viajava, ela pedia para um dos filhos ir dormir com ela, e não só na casa, no quarto com ela não conseguia ficar sozinha. Quando a gente conseguiu identificar por que ela tinha esse medo, o que aconteceu na história dela? Quando ela era pequena, o pai dela, não por maldade, que é o que você falou, não é às vezes a maldade que faz manifestar isso. Ele achava que ela tinha que aprender a dormir no escuro sozinha. E ela tinha medo do escuro. Ele não respeitou o medo dela do escuro, porque era a forma com que ele entendia, não foi por mal. E ele É parte do fechava processo dele, né, Fá? Porque isso a gente precisa entender, cada um tem seu processo, então a gente respeitar o processo do outro também é muito importante, né? muito. Ele fechava a porta do quarto e falava: ó, agora você tem que dormir com todas as luzes escuras, todas as luzes apagadas e com a porta fechada. E eu não quero que você saia daqui. E por muitas vezes ela saiu para ir falar que queria uma luz, pelo menos, né, um abajur ligado, enfim, e ele brigou com ela. Até um dia que ele trancou a porta do quarto dela, para ela não sair, para ela dormir sozinha, e aquilo foi apavorante para ela. Ela chorou muito, ela ficou desesperada, ela ficou com muito medo. Quando a gente conseguiu desbloquear isso nela, ela conseguiu dormir sozinha. O marido foi viajar, ela não precisou, e foi um processo natural. Conforme a gente reprogramou esse medo inconsciente que estava ali guardado, ela vem da lembrança. Tem situações que não vêm da lembrança, mas veio da lembrança esse medo que ela teve. Ela conseguiu dormir sozinha. Ela falou: eu não pedi para meus filhos virem ficar comigo, eu não acredito, dormir sozinha. Então, o quanto isso é importante, esse movimento de olhar para dentro, identificar onde veio o medo. É difícil admitir os lugares onde a gente teve medo, onde a gente se coloca no medo, mas quando a gente consegue, é libertador, a gente se movimenta de uma forma leve para o mundo, né? E é legal até a gente falar assim que não é mágico, né?
mesmo você enxergando esse medo, não é mágico vencer esse medo, né? Eu, por exemplo, a Fá estava falando aqui, estava lembrando, né, que quando eu era pequena, eu tinha um sonho recorrente, que ele é real na minha cabeça, assim, né? Ele é real não, mas ele é vivo, né? É uma lembrança viva de que eu estava num barco de piratas e meu pai vinha me salvar. Era eu, minha irmã e uma prima minha. E eu sempre sonhava, era sempre igual, muitas vezes, assim. Tinha vezes que eu tinha medo de dormir, porque eu ia ter que sonhar com aquilo. E eu acordava, chamava meu pai ia lá no meu quarto, ficava comigo até eu dormir de novo e voltava, né? Esse mês vai fazer 1 ano que eu perdi meu pai, e eu estou num processo de reconstrução profissional, enfim, de vida toda, né? Porque tudo precisa ser reconstruído agora, a gente morava junto, então é uma vida toda assim, a gente sempre foi muito parceiro, é uma vida sendo reconstruída, e em muitos momentos eu falo, caraca, cadê meu pai? Né? Cadê ele? Ele não vem me salvar aqui no meu negócio? Gente, eu tenho 41 anos, eu não sou mais uma criança e eu, assim, teoricamente, eu sei que meu pai não precisa vir me salvar, né? Teoricamente, porque isso é na consciência, mas no inconsciente, isso fica marcado, né? E eu e meu pai, a gente se apoiava muito, então a hora que um estava com dificuldade, o outro ligava e falava, putz, tá aqui, tá dando errado, me ajuda aqui. E a gente tinha muito esse processo. Então ele me salvava em muitos momentos desse navio pirata durante a vida. E aí agora, quando eu me sinto dentro do navio pirata, eu falo, caraca, e agora? E aí assim, putz, Renato, você tem toda essa consciência aí, e tem hora que, vamos falar no português, claro, dá medo, eu cago nas calças, e depois eu falei, agora eu vou fazer o quê? Aí eu falo, não, peraí, volta. E tem hora que dá uma segurada, e aí eu falo, putz, segurei pra quê, né, gente? Fiquei com medo, não precisava. Então, assim, não é mágico, não é uma coisa que assim, eu já sei onde eu tenho medo, pronto, tudo se resolveu. Não é. Você diversas vezes vai ter que encarar, racionalizar e ir com medo mesmo, né? Porque o medo não some. Na verdade, você olha ele de frente e fala, amigo, estamos aqui eu e você e a gente precisa seguir a vida. Então, o que nós vamos fazer? Vamos ficar sentados nós dois, eu e o medo abraçado, ou nós vamos nós dois abraçados andar para frente? Essa é a decisão. O medo não vai embora, os ciclos do medo não vão embora. E a gente, como mulher, né, Fá? As mulheres, a gente vem de uma história assim, transgeracional de muito medo. As mulheres não podiam se movimentar, as mulheres não podiam fazer nada, as mulheres apanhavam, as mulheres eram apedrejadas, as mulheres ficavam sozinhas, eram julgadas. Então, quanto que as mulheres foram julgadas quando elas se colocavam no mundo, né? Então, nós mulheres, todas essas mulheres que vêm aí desbravando o mundo, elas estão vindo quebrando uma rota de medo, um ciclo de medo cultural muito potente, né? Muito, muito potente. E quando esse ciclo ele é quebrado e você encara o medo de frente, você consegue sair do lugar. Muitas pessoas não conseguem movimentar. Eu estou trazendo muito essa palavra movimentar, né, Rê? Mas por quê? Eu estava até pensando nisso conforme você estava falando. Para a gente crescer na nossa vida, independente do que você entende como crescer, cada um tem o seu objetivo, o seu sonho para ser realizado. A gente não realiza se a gente fica parado. Fica bloqueado. E por isso que eu estou trazendo muito a palavra movimento. Quanto mais a gente se movimenta, mais nós alcançamos os nossos sonhos, as nossas realizações, os nossos desejos. Nada vem a nós se nós ficamos parados. A gente precisa dar o primeiro passo, precisa seguir para conseguir realizar o que nós queremos realizar. Claro que quando você traz vamos encarar, vou abraçar o medo e conseguir junto, é uma reflexão. Olha para o medo, identifica o medo e pensa, o que eu faria se eu não tivesse com esse medo? E aí segue. Isso. Vamos aí, amigo. Dá um uto aqui e vamos para frente, né? E você sabe o que eu estava pensando agora?
a gente como terapeuta, né, a gente vive nesse mundo da terapia, então a gente tem muitas colegas de grupo que a gente a gente se trata todas, né, para poder ir para frente. Todo mundo tem dificuldade, como qualquer profissão, mas me veio muito na cabeça agora, assim, as curandeiras antigamente, elas eram apedrejadas, elas eram presas, elas eram queimadas na fogueira, porque elas eram consideradas bruxas, né? E bruxas eram pessoas consideradas ruins, né? Por muito tempo. Então, assim, nós que vemos para curar, e a cura eu não enxergo como uma cura como a extinção dos problemas, eu enxergo a cura para mim é encarar esses problemas e encarar essas questões e ir na vida com eles mesmos. Então, a gente que vem com essa coisa da cura, a gente tem muito medo de ir para frente, porque a gente tem medo de ser julgada, a gente tem medo de ser queimada na fogueira, a gente tem medo de ser apedrejada, né? Então, as mulheres que são médicas, putz, que desbravar, que potência que é essa profissão, as mulheres que são farmacêuticas, né? Que potência que é a quebra desse medo cultural das mulheres que podiam curar, das mulheres que porque a mulher sempre foi para cuidar do bebezinho ali, cuidar das crianças, dos filhos, essa aí é o seu papel, da casa, né? Mas a mulher que vem para o mundo e mostra assim, não, eu posso muito mais. Então isso é muito potente. Eu fui num evento de empreendedorismo feminino da semana passada, e isso é muito potente, de ver o poder das mulheres, de transformar e de pegar a mão na vida e de ir para frente, porque era um ciclo muito, a quebra de um ciclo e a construção de um novo ciclo, que assim, para as próximas gerações aí para frente, isso vai ser muito potente, né, Fá? Muito importante. Quando a gente quebra os padrões de uma forma saudável, nós conseguimos trazer o melhor para todos. Você trouxe muito das mulheres que conseguem, né, ir para o mundo. Uma mulher que não se cuida, ela não consegue cuidar também. Então, Sim. tirando a profissão, dependente de que profissão nós temos, como que uma mãe cuida da família se ela não se cuida, se ela não está bem para ela? E muito eu tenho visto sobre o equilíbrio de casais por conta do sistema familiar. Se a mãe não se cuida, ela não consegue apoiar os filhos e nem o marido. E o marido, o homem, se não se cuida, ele não consegue acolher e proteger essa família. Então, a importância do equilíbrio, independente se estão casados ou separados, tá, Rô? Sim, sim. Como estrutura de família ali, porque muitas vezes não dá certo o casamento, mas existe filho. E aí, se você não se cuida, como você cuida dessa estrutura? O filho tá aí, ele precisa do cuidado da mãe, da proteção do pai. Então, quando a gente consegue ter o equilíbrio desse cuidado, tanto a mulher quanto o homem, nós conseguimos trazer o melhor para o outro, independente se é o seu filho, se é um amigo, se é um irmão, se é um parente, não importa. Mas quando nós temos o autocuidado, quando nós nos cuidamos, nós conseguimos também levar para o outro o cuidado. Porque senão nós ficamos respingando nossas dores, Sim. né? E aí fica difícil pra gente também, né? Porque aí você vê a dor do outro, você não cuidou da sua, aí vai ficando, você reage, você fica cansada, você fica estressada, porque é difícil, né? Eu não tô conseguindo lidar com a minha, vou ter que lidar com a de mais um. Aí você fala, caraca, não vai rolar esse negócio. E aí a sua ferida cutuca a ferida do outro, né? E aí vai cutucando, aí vai sangrando, vai sangrando, vai sangrando, e é quando qualquer tipo de relacionamento não fica saudável. Então, relacionamento com amigo, com irmão, com parente, com parceiros,
não fica saudável porque um fica cutucando a ferida do outro. E vira o ciclo do medo, geracional, né? Porque aí todo mundo vem por cima vem com esse medo, né? Entre aspas, né? É lógico que cada um com a sua essência, mas todo mundo vem trazendo esse medo de alguma forma ele enraizado. E aí que entra a transformação que a gente falou lá no capítulo, né, no nosso episódio anterior, que é como a gente transforma e tira esse processo, encerra esse caminho aí, né? Que é quando a gente olha para ele, né? E é muito importante a gente lembrar que não existe velocidade, existe consistência e existe tempo. E eu falei que esses dias eu estava falando com uma paciente minha, eu falei para ela, eu falei, meu, olha quanto você melhorou já, tenha paciência. Ela falou, meu, não aguento, tem hora que eu não aguento mais ouvir essa palavra paciência, mas essa é a chave da nossa mudança, a paciência. Paciência e a consistência. Até para melhorar, nós precisamos repetir e repetir e repetir as ações melhores da nossa vida. E eu acho que a gente pega esse gancho para trazer uma leitura que a gente quer trazer, que não é da velocidade, né, Rê? É isso aí. Vou fazer para vocês aqui uma leitura que é bem... A gente fez uma leitura antes de começar o nosso podcast e a gente falou, caraca, é isso. Então a gente vai trazer para vocês, tá bom? A tartaruga enterra seus pensamentos na areia. Como faz com os seus ovos? Deixando ao sol a missão de chocá-los. Isso a ensina a amadurecer suas ideias antes de deixá-las virem à luz. Lembre-se da antiga fábula da lebre e da tartaruga e decida por si mesmo se você vai alinhar com a tartaruga ou com a lebre. Lembra desse processo que a gente via muito, né? Ser grande, forte e rápido não são necessariamente os melhores requisitos para se atingir um objetivo. Pois quando você chegar à sua meta, podem lhe perguntar: onde esteve? E talvez você não seja capaz de responder a essa pergunta. Neste caso, chegar prematuramente à meta pode fazê-lo sentir-se muito imaturo. Siga o fluxo da correnteza do rio e confie em você. Esse é o processo. Gente, a gente fecha com essa leitura e agradece a cada um de vocês que tem se movimentado para ser diferente. Vem com a gente, né? E refletindo aqui, né, Fá? Desculpa te cortar, mas refletindo aqui com a gente, só esses papos aqui, gente, já é um movimento gigante, não só pra gente, mas tem quem tá aqui junto ouvindo. E se vocês tiverem ideias, tiverem vontade de falar sobre alguma coisa, manda pra gente também. É só vocês procurarem os nossos Instagrams e aí vocês mandam pra gente, que é Renata Zanzotti, _terapeuta e fabiololiane.terapeuta. Manda mensagem pra gente, fala, eu queria falar sobre isso, ou me veio esse medo, vamos bater um papo e conversa com a gente. Vocês podem mandar aqui também os comentários aqui no Spotify também, e a gente vai batendo papo, ou no YouTube, porque a gente também põe nosso vídeo lá no YouTube, então vocês podem bater um papo com a gente, vamos refletir junto, que aí isso traz mais coisa pra gente aí nesse processo. Beijo, a Fabiola, nossa, ela não quer ir embora, porque ela já travou, porque ela falou, não quero ir embora, vou ficar aqui. Mas beijo grande para vocês. Voltou, tá vendo? Beijo grande para vocês. Obrigada, Fá. Beijo. Beijo.